para vocês. Deixa eu só ver se eu tenho outro exemplo aqui no meu PowerPoint. Se eu tiver um outro exemplo no PowerPoint, eu faço o outro exemplo aqui na gravação. Se não, eu vou pegar da lista. Não, não tem. Eu mandei para vocês uma listinha, e na listinha de vocês tinham alguns exercícios de fluxo de calor, tá? Eu vou pegar eu não sei com que numeração ele tá na lista. Aqui no meu livro, eu tô com o livro aqui aberto, ele tá com o número 55. Na lista de vocês, eu acho que eu tirei foto do livro, então deve estar como número 55 também, tá? Vou compartilhar aqui minha luzinha. Vou fazer 2 exemplos dessa lista. Pessoal, o exercício da lista de fluxo de calor com o número 42 está com a resposta errada, tá? O exercício de número 42 da lista de fluxo de calor, a resposta dele é 8 graus Celsius. Tá bom? Essa lista eu mandei no mural. Ela tem que ser feita no caderno de vocês, ela não é para entregar agora. Eu vou solicitar a entrega dela apenas para aqueles alunos que ficaram faltando tarefas no bimestre ou que ficarem de recuperação do segundo semestre, tá? Então, façam no caderno, deixem ela aí de reserva, essas listas. Eu mandei no e-mail para vocês hoje 3 listas, tá? Mas dessas 3 listas, apenas uma é para entregar. Tá bom? Que eu ainda vou chegar no assunto dessa lista que é para entregar, que é a parte de calor sensível, calor latente e equilíbrio térmico. Então, da lista de fluxo de calor, eu estou fazendo agora o exercício de número 50 e... Vou começar pelo 54, vou fazer o 54 e o 55, tá bom? Vou começar aqui pelo 54. O que diz o exercício 54? Uma casa tem 5 janelas. Então, vou imaginar, tá aqui minha casinha. Não sou boa desenhista, mas eu tenho aqui uma casa com 1, 2, 3, 4, 5 janelas. O que eu sei sobre essa casa e sobre essas janelas? Cada uma dessas janelas tem área de 1,5 metros quadrados, que está no enunciado do exercício, e espessura de 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então, se eu pegar uma das janelas, eu sei a área e eu sei também a espessura dela. Tem que dizer aqui o problema. Bom? É aí, fininha. O que mais eu sei? A temperatura externa fora da casa está a menos 5 graus Celsius. E dentro da casa, a temperatura é de 20 graus Celsius. O que significa que existe uma diferença de temperatura entre o lado externo e o lado interno. E essa diferença de temperatura, ela é de 25 graus Celsius. Tá? 20 menos 5 vai me dar 20 mais 5, que é 25. Porém, ele está dizendo que essa temperatura de 20 graus Celsius de dentro da casa, ela só é mantida nessas condições por causa da queima de carvão. O problema é quer saber qual a massa de carvão que eu vou ter que queimar dentro dessa casa durante um período, isso é, durante um intervalo de tempo de 12 horas, tá? Para eu repor todas as perdas de calor que vão acontecer apenas por causa das janelas. A casa está perdendo calor aí pelas paredes, pelas frestas, pelo telhado, mas o problema é saber apenas pelas 5 janelas, em 12 horas. Quanto que eu vou queimar de carvão? Informação que ainda aparece no enunciado. A condutibilidade térmica do vidro, que é de 0,72, olha a unidade, calorias por hora, metro, graus Celsius. Então, vamos olhar se está tudo na unidade certa. Tenho metros no K, metros na área, metros na espessura, beleza? Eu tenho
o tempo no K em horas, no enunciado do meu exercício em horas, a unidade da diferença de temperatura em graus Celsius no K e na diferença de temperatura externa com interna, também em graus Celsius. Então, não preciso pensar em conversão. E ele ainda me deu, no enunciado, o calor de combustão do carvão. Nós vamos ver que esse calor de combustão, ele é chamado de calor, calor latente. Tá? Eu vou escrever assim, ó, calor de combustão. Não vou precisar de nenhuma fórmula específica para ele, não. Eu vou usar uma regrinha de 3. Então, o que é o calor de combustão do carvão? Eu sei que para queimar 1 grama de carvão, para 1 grama de carvão entrar em combustão, eu vou ter que fornecer a ele 6 vezes 10 a terceira calorias, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aí é descobrir qual foi a quantidade de energia térmica perdida pelas janelas. Como é que eu descubro isso? Fluxo de calor é K, A, delta T de temperatura, sobre a espessura ou comprimento. Isso é igual à quantidade de energia térmica dividida pelo tempo. Acabou a física. Matemática agora. Quanto vale o K? 0,72. Quanto vale a área? 1,5. Diferença de temperatura entre o lado externo e o lado interno é de 25 graus Celsius. Espessura, 3 vezes 10 a menos 3. Isto é igual. Quantidade de calor eu não tenho, mas o tempo é de 12 horas. Então, eu vou descobrir aqui essa quantidade de calor. Então, estou pegando aqui a calculadora para fazer a conta rapidinho. Eu vou fazer o 0,72 multiplicado pelo 1,5, multiplicado pelo 25, já vou multiplicar pelo 12, dá 324, vou dividir pelo 3, vai dar 108. 108 vezes 10 a terceira unidade calorias, porque o K está em calorias, tá? Ou ainda, se eu quiser, 108 quilocalorias. Porém, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 5, porque são 5 janelas. Então, 108 multiplicado por 5 vai me dar 540 quilocalorias. Mas não é essa a pergunta do problema. A pergunta do problema é a massa de carvão que eu vou ter que queimar dentro da casa para repor essa quantidade de energia perdida aí pelas janelas nessas 12 horas. Vou fazer uma regrinha de 3. Vou trocar esse 10 a terceira aqui, ó, por um K de 1000. Então, eu sei que são necessários 6 quilocalorias para queimar 1 grama de carvão. Portanto, se eu preciso repor 540 quilocalorias, quantos gramas de carvão eu vou ter que queimar? Então, 540 vezes 1 dá o próprio 540, que agora eu tenho que dividir por 6, o que vai me dar 90 gramas. Então, eu preciso de pouquinho carvão. É claro que está tendo perdas por outros meios aí na casa, tá? Mas só por conta das janelas, eu vou precisar aí de 90 gramas de carvão para manter a temperatura dentro da casa como 20 graus Celsius. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem o exercício 54, quem estiver copiando, quem estiver tirando print, acho que já conseguiu tirar, né? Vou fazer aqui a chamada, rapidinho. Vou começar a chamada, né? Adriel, se estiver presente, põe um S para mim, ok, Adriel. Ayrton, Alexandre, Arthur Ribeiro, Nanaumi, ok, Bruno, Caio, Cauã, Flávio,
Gabriel Alves, Gabriel Mício, Gui, Henrique Casarim, Henrique Penzo, ok. Isa, a Fernandes e a Antunes, ok, meninas. Jefferson, João, ok, João. Joaquim, Josias. Joaquim tá aí? Josias, não. Luana. Salve, salve, Lu. Daqui a pouquinho eu continuo a chamada, tá? Parei na Luana. Da lista de vocês, vou fazer o 55, tá? Então, olha, fiz um exemplo do PowerPoint. Estou pegando da lista de fluxo de calor 2 exercícios. O 54 e o 55. O que diz para nós o enunciado do exercício 55 da lista de fluxo de calor? As paredes de um vaso de vidro têm 15 milímetros de espessura. Vou pôr aqui uma luzinha cheia, tá? Eu tenho, no enunciado do exercício, um vaso de vidro. Eu vou pôr esse vaso de vidro em marca-texto azul, tá? O que eu sei desse vaso de vidro? Eu sei a espessura dele. Então, pelo enunciado do exercício, a espessura desse vaso de vidro é de 15 milímetros. Ele está revestido externamente com 10 milímetros de amianto. Então, vou pôr aqui em rosa, também de marca-texto. Então, tem aqui fora amianto. É como se fosse um cachepo de amianto, tá? Um vaso de vidro e aqui fora amianto. Espessura desse amianto, tá lá no enunciado, é 10 milímetros. Ele deu como informação que dentro do vidro está mantido aí, através de um líquido, sei lá o quê, uma temperatura de 100 graus Celsius, do lado de dentro. E a parte de fora está a 20 graus Celsius, o que significa que existe uma diferença de temperatura entre o lado de dentro do vaso de vidro e o lado de fora de 80 graus Celsius. Portanto, existe um fluxo de calor que é de dentro para fora. Bom? O problema ainda disse os coeficientes de condutibilidade do vidro e do amianto. O do vidro, ele deu como sendo o K de 0,8 quilocalorias por metro hora graus Celsius. E a condutibilidade do amianto, 0,16 quilocalorias metro hora graus Celsius. E o problema quer saber a temperatura, tá, da superfície de contato entre o amianto e o vidro. Isso é, a temperatura aqui na região de contato entre essas duas superfícies. Quanto vale essa temperatura, tá? Então, a primeira coisa que eu vou imaginar o seguinte: tem um fluxo de calor aqui, que eu vou chamar de fluxo de calor estacionário. Toda a quantidade de calor que atravessa o vidro vai passar pelo amianto no mesmo intervalo de tempo. Portanto, eu estou dizendo, olha, que o fluxo de calor que atravessa o vidro é o mesmo fluxo de calor que atravessa o amianto. Tá? Tem aí um regime estacionário. Está saindo de um lado e indo para o outro. Como é que eu calculo o fluxo de calor do vidro? Condutibilidade do vidro, área do vidro, diferença de temperatura
entre a parte do meio e o vidro, tá? Eu vou chamar essa parte do meio aqui de Tx. Então, essa diferença de temperatura é entre o X e o vidro. E aqui eu tenho a espessura do vidro. Do outro lado, eu tenho condutibilidade do amianto, área do amianto, diferença de temperatura entre a superfície de contato X e o amianto, e a espessura do amianto. Não vou converter as espessuras de milímetros para metros, porque essa conversão é multiplicar por 10 a menos 3. Por 10 a menos 3. E aí apareceria para mim, olha, um 10 a menos 3 desse lado, um 10 a menos 3 do outro lado, eu estaria simplificando. Então, eu não vou fazer a conversão, tá bom? Quanto vale o K do vidro? 0,8. A área de contato do vidro com amianto é a mesma, tá? Então, posso cancelar as áreas. Cuidado com essa diferença de temperatura, porque ela é sempre a maior menos a menor. Então, seria a temperatura de dentro, que é o 100, menos a temperatura da parte ali de contato, que eu chamei de Tx, sobre a espessura do vidro, que é 15 milímetros. Do outro lado, condutibilidade do amianto, 0,16. Diferença de temperatura é sempre a temperatura maior menos a temperatura menor. Quem é a maior? Agora, a maior é da superfície de separação. Ela é maior do que o meio externo, ok? Então, a superfície de separação está numa temperatura Tx, que eu não sei quanto vale, mas a temperatura externa é 20. Então, de um lado ficou 100 menos x, do outro lado ficou Tx menos 20. E a espessura, e aqui a espessura é de 10 milímetros. Espera aí que eu coloquei um 20 ali, mas aqui embaixo é 10. Dá para simplificar em algumas coisas, né? Dá para simplificar o 0,8 com o 0,16, eu vou ficar aqui com 0,2. Dá para simplificar o 15 e o 10, simplificando por 5, isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar 2. Então, eu vou ficar com 100 menos Tx sobre 3, igual a 0,2, que multiplica... Dá para simplificar o 0,2 com 2 aqui de baixo, que vai me dar 0,1. Estou simplificando um pouquinho mais, 0,1, que multiplica Tx menos 20. O 3 eu passo para o outro lado multiplicando, então vai ficar 0,3, que multiplica o Tx, que multiplica o 20, então dá 0,3 Tx, menos 0,3 vezes 20 é o mesmo que 3 vezes 2, que é 6. Daqui eu tiro, então, 100 mais 6 é igual a 0,3 Tx. Ah, meu interfone cismou de tocar, vai ficar tocando. 0,3 mais 1 Tx. 106 é igual a 1,3 Tx. 106 dividido por 1,3 vai me dar 81,6. Ok? Deixa eu marcar aqui. Oh, meu Deus. Tx é igual a 81,5, é isso? Já perdi a conta. 81,5 graus Celsius. Beleza? Então, mais aí um exemplo feito de fluxo de calor. Então, tem vários exercícios na lista para vocês fazerem, tá certo? De fluxo de calor. Lembrando que essa listinha eu não vou pedir para vocês entregarem. Vou agora para um outro assunto, que é a parte de calorimetria, falar de duas formas de calor
no finalzinho dessa aula, que é o tal do calor sensível e também do calor latente. Eu já vou abrir aqui 2 slides de uma vez, que é para diferenciar as duas formas de calor, tá? Então, coloquem aí a data de hoje. Estou começando a falar de calor sensível e também vou falar de calor latente. Uma definição para calor sensível que a gente vai encontrar aí nos livros de física é a seguinte: sempre que eu forneço energia térmica para um corpo, uma das coisas que a gente observa que acontece com esse corpo é uma mudança de temperatura dele. Então, se eu pegar um corpo e começar a aquecer e observar que a temperatura dele está mudando ao fornecer energia, eu chamo esse tipo de calor sensível. Daqui a pouquinho eu ponho uma definição por escrito aí para vocês, tá? Tem aqui, ó, calor sensível. Quantidade de energia térmica que pode ser recebida ou retirada, né, de um corpo, e ela serve exclusivamente para ter mudança de temperatura. Se eu forneço energia, eu percebo que a temperatura aumenta. Se eu retiro energia térmica, eu percebo que a temperatura diminui. Sempre que eu observo mudança de temperatura, essa forma de calor trocada é chamada de calor sensível. Então, eu tenho aqui um gifzinho, onde aparece um recipiente que fornece energia térmica, posso aquecer, posso resfriar. Aqui em cima eu tenho uma barra de ferro e eu tenho do lado um bloco de tijolo. E aí tem essa simulaçãozinha onde eu começo a fornecer energia térmica e começo a observar o que acontece com os termômetros à medida que esses 2 blocos passam a receber essa energia térmica. Observem que o tijolo está recebendo a mesma quantidade de energia térmica do ferro, porém, ele sofre uma variação de temperatura muito mais rápida do que o ferro. Isso aí, existe um fluxo de calor maior aí no tijolo do que no ferro, tá? Embora os dois estejam recebendo a mesma quantidade de calor. Então, eu observo uma maior temperatura ali, ó, no tijolo. O tijolo não é que tem maior fluxo de calor, não, perdão. O calor, ele recebe a mesma quantidade de energia, porém, ele vai variar mais rapidamente a temperatura, tá? Estão recebendo aí a mesma quantidade de energia térmica por tempo. Porém, o ferro, ele é mais condutor do que o tijolo, tá? Se eu resfriar o recipiente, então aqui no GIF, aparece uma situação de resfriamento. Então, à medida que eu retiro energia térmica desses 2 corpos, eu também observo que o tijolo vai ter uma variação de temperatura mais rápida do que o ferro, tá bom? E sempre que isso acontecer, esse calor é chamado de calor sensível. Agora, eu posso ter aquelas situações onde eu aqueço um corpo, então aqui eu tenho água, por exemplo, vou aquecer essa água, então coloco aí um termômetro dentro da água, começo a fornecer energia, e aí o que eu observo que acontece com a água? Calor sensível. Forneço energia, a temperatura dela começa a aumentar. Porém, num determinado instante, essa temperatura para de subir, e embora eu esteja fornecendo energia, eu não observo mais uma movimentação do termômetro, tá bom? Porque toda a energia que eu estou fornecendo, ela serve agora para evaporar a água. Eu não gosto muito desse videozinho aqui, porque dá uma impressão que a fonte está fornecendo partículas aí para o recipiente com água. Ela não está fornecendo partículas, né? Nem retirando partículas. Ela está retirando energia. Então, à medida que eu retiro energia, a temperatura diminui, porque diminui a agitação das partículas. À medida que eu forneço energia, contém uma quantidade de energia armazenada maior ali dentro, mais agitadas ficam essas partículas e mais a temperatura está aumentando, porque está ficando uma quantidade de energia bem grande ali nessa água. Chega um determinado momento que eu observo que, olha aí, tem energia saindo dessa água. Então, essa água está mudando de estado físico, ela está deixando de ser água líquida
e passando a ser vapor de água. Então, eu estou perdendo energia, eu estou só evaporando água, não estou mais esquentando água. Então, se eu fosse fazer macarrão, por exemplo, era conveniente eu abaixar a temperatura agora dessa chama. Por quê? Porque a energia que eu estou fornecendo é só para gastar gás, né? Coloquei macarrão aqui dentro, eu estou gastando gás à toa, porque a água já atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, a temperatura não vai se elevar mais. Qualquer quantidade de energia que eu continue fornecendo serve apenas para evaporar a água. Corre o risco até do macarrão não ficar cozido, porque a água pode evaporar até mais rápido aí do que o cozimento do macarrão. Nessas situações que tem transformação de estado físico, nós chamamos o calor que eu estou fornecendo aqui para o corpo, trocando com o corpo, de calor latente. Faz diferença eu aquecer azeite e água? Sem sombra de dúvidas, tá? Por que vai fazer diferença? Primeiro, porque eles vão ter uma modificação de temperatura em tempos diferentes. Então, o azeite, ele aquece mais rápido do que a água. Porém, a temperatura de ebulição da água é mais baixa do que a temperatura de ebulição do azeite. Então, eu preciso fornecer uma pequena quantidade de água para elevar a temperatura dela, até ela começar a mudar de estado físico. Para o azeite começar a mudar de estado físico, eu preciso fornecer uma quantidade de energia muito grande. Por quê? Porque a temperatura de ebulição dele é maior do que a da água. Mas mudou de estado físico, o calor é chamado de calor latente. Como eu vou falar só de calor sensível, eu vou agora ir para o meu slidezinho aqui de calor sensível, falar da expressão dele. Ah, não vou falar hoje não. Eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Porque eu preciso definir calor sensível, preciso definir, calor sensível eu já defini, né? Eu preciso definir capacidade, calor específico e preciso definir capacidade térmica, e são 11h55 e hoje é uma aula só. Então, eu vou terminar aqui a chamada que eu não terminei, pessoal, e aí eu encerro aqui a aulinha de vocês, retomando na próxima aula que nós tivermos, que eu acho que é segunda-feira da semana que vem só. Mas aí eu retomo já de calor sensível, ok? Lucas Eduardo está presente. Lucas Henrique. Ok, Luquinhas. Lucas Oliveira. Salve, salve. Marcos. Maria Briane. Duda. Ok. Marina. Matheus Garcia. Matheus Pereira. Matheus Gonçalves. Matheus Quadros. Matheus Salles. Salve, Matheus. Milena. Aí, tem o Matheus Salles e a Milena. Naira. Nicolas. Olivia. Salve, salve, Olivia. Rafaele. Ok. Renan. Salve. Rodrigo. Cadê Rodrigo? Rian. Rodrigo tá aí. Rian também. Ian. Pessoal, muito obrigado pela presença na aula. Boa gincana para vocês. E a gente se vê de novo na próxima aula, que é segunda-feira. Mas eu vou mantendo contato aí com vocês pelo